Olá pessoal, aqui quem vos fala é a pastora Edilene Guedes, a Índia de Manaus. Estou exatamente em São Luís, no Maranhão, e quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Gente, hoje é um tanto complicadinho, porque escolhi um tema bem no sentido de que o povo acha complicado, né? E eu sempre costumo ir na contramão das coisas. Olha quem está conosco, gente, pastora Josineide Bispo, minha amigona, quanta saudade de você. Eu já estava com saudade das lives, minha amiga, pastora Josineide. Por quê? Porque esses dias eu tenho estado muito nos interiores aqui do Maranhão e não conseguia fazer as lives de lá. Mas agora já estou em São Luís, inclusive amanhã eu vou estar ministrando aqui em São Luís, tá bom? E eu aguardo vocês. Vou dizer no decorrer aí onde é que a gente vai estar, vou estar publicando, tá bom, gente? Queridos, compartilha essa live, convida mais alguém, porque hoje o negócio é bem estreito, viu? É bem estreito, assim como todas as mensagens que Deus me dá. Quem me conhece sabe que é bem estreito daquilo que Deus vai tratar conosco. Mas é um assunto bem polêmico, tá bom? Mas que a gente vai entender no decorrer. Então, convida mais alguém aí, compartilha essa live pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Obrigada a todos que estão chegando. Ademilde, minha lindona, saudade de tu. Vanderluce, Elias, Elson Antunes, todo o pessoal que tá entrando agora. Muito obrigada. Miguel Guedes, pastor Miguel Guedes, meu amigão. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Gente, vai compartilhando, convida mais alguém para assistir isso aqui, tá bom? Pastor Caleb Pinheiro, lá de Manaus. Ó, Ismael Pereira. Oh, meu Deus, muito obrigada mesmo. Então, vai compartilhando isso aí e vai convidando mais alguém que mesmo que venha travar ou cair essa conexão, eu vou voltar novamente para concluir isso aqui. Então, vamos de palavra, gente? Curte minha página no Facebook, Edilene Guedes, _pastora. Curte minha página no Instagram, @Edilene Guedes Oficial. William Aragão, meu mano, meu brother, meu amigão. Já baixei o Amino, viu? Vou só organizar aí as coisas pra gente conversar hoje à noite, tá bom? Então vai compartilhando essa live, gente. Vai compartilhando essa live, que hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico. É exatamente isso aí, sobre um dos transtornos. Trabalhar a psique não é fácil, né? Mas se torna para quem busca de fato a presença de Deus. Eu vou te explicar como no decorrer da live. E vou trazer um trecho que é bem complicadinho de se entender, mas que se torna fácil a visão do Pai. Aleluia! Então compartilha isso aí, gente. Compartilha essa live pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis e mudar talvez a história de alguém que esteja passando por isso, que é exatamente a síndrome do pânico, esse transtorno, né? Que é a síndrome do pânico. Então vem comigo, gente, vamos de palavra? Curte minha página no Facebook, Edilene Guedes _pastora. Curte minha página no Instagram, @Edilene Guedes Oficial, ok? Beijo, Kathleen de Caleb Pinheiro, beijo pra vocês. Ô, Leide, saudade de você também, Leidinha linda. Vamos, gente, vamos de palavra? Cláudio Floras, olha aí, gente, o grande pregador de Itaboraí. Vamos que vamos, Claudinho, vamos que vamos. Olha só, gente, toda a família Pinheiro do Caleb, sejam abençoados todos. Gente, vamos de palavra? Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, está exatamente no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Sônia Oliveira, minha amigona, seja abençoada. Obrigada por estar aqui, missionária Sônia lá de Manaus, minha amiga. Olha aí, gente, olha só. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Diz assim, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, tornar-se-á um outro homem. Olha isso, gente. Gi, Bernardes, minha irmã, beijo, te amo. Olha isso, gente, eu vou ler de novo para você entender. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele,
tornar-te-ás um outro homem. Olha isso. Sulamir Clay, lá da Suíça, de Zurique. Beijo, minha lindona. Pastora linda, seja abençoada, Sulamir. Olha só, gente, esposa de meu amigo, pastor Janderson. Jan, muito grata pela amizade de Jan e pela sua amizade, viu, pastora Sulamir? Amo vocês de coração. Muito obrigada mesmo. Vamos que vamos, gente. Olha aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 6. É um trecho que vai complementar exatamente o 9. Vou te explicar por quê. Olha como é que tudo vai acontecer, o desfecho dessa história, gente, pra gente chegar exatamente na síndrome do pânico. Olha isso. As jumentas de Quis, que era o pai de Saul, se perdem. Por conta disso, ele fica muito preocupado. E aí ele pede para Saul ir atrás exatamente das jumentas. Compartilha isso, gente, compartilha isso aí. E quando Saul vai atrás das jumentas, ele não encontra. E de repente alguém fala assim, ó, existe um profeta, eles chamavam de vidente. Existe um vidente que pode exatamente tratar. Existe um vidente que pode te dizer acerca disso. E ele pergunta, quem é, onde está? E eles direcionam exatamente para Samuel. Quando chega na casa de Samuel, ouve isso aqui, gente. Quando chega na casa de Samuel, pastora Josiane Gadelha, lá de Parintins, vai acontecer o seguinte, Deus já tinha tratado com Samuel e tinha dito, vai chegar exatamente um homem da tribo de Benjamim, foi explicando para ele a situação. Quando chega Saul, ele pergunta diretamente a Samuel, onde é a casa do vidente? Onde é que mora esse profeta? E Samuel diz, eu sou profeta. Eu sou o homem de Deus. Quando ele fala isso, Samuel diz assim para ele, porque Samuel estava completamente guiado por Samuel está completamente guiado por Deus. E quando está guiado por Deus, ele vai chamar Saul e vai dizer, essa noite você vai ficar aqui na minha casa, você vai jantar comigo, você vai comer comigo. Olha isso, gente, organizou tudo. Colocou Saul diante dos principais. E quando Saul está no meio do povo de Samuel, no meio exatamente do povo nobre, é aí que ocorre a situação. Então, naquela noite, eles conversam, acontece tudo pela manhã, ele vai despedir Saul. E quando ele vai despedir Saul, ele pega exatamente o azeite e põe sobre a vida de Saul. E quando Saul está conversando com Samuel, ele fala uma coisa que de fato era dele, gente. A gente tende a ter esse complexo de inferioridade. Olha isso. A gente tende a querer, às vezes nem é uma falsa modéstia, nem é uma falsa humildade. Às vezes é de nós mesmos dizer assim, porque eu sou menor, porque é isso. Gente, Deus não erra quando escolhe pessoas. Eu já ouvi muito das pessoas dizerem, porque Saul... Gente, Deus não erra quando escolhe ninguém. Deus escolheu Saul. Mas foi o povo que escolheu. Não, o povo pediu um rei. E Deus escolheu Saul para ser capitão. Olha isso, gente. Deus nunca erra quando escolhe alguém. Deus nunca errou quando escolheu você. Deus nunca errou quando disse que você vai prosperar, quando disse isso, aquilo acerca de você. Deus não errou. Deus falou a verdade, com toda certeza. Era você, é você. Acredita em você, acredita no seu ministério. Mas uma coisa é certa, gente, enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, tudo vai bem. Depois que saímos da perfeita vontade de Deus, é aí que vem os problemas. Enquanto nós estamos no domínio de Deus, Deus domina a mente, domina tudo em nós. Tudo vai bem. Quando nós permitimos nos autodominarmos, é aí que vai chegar os transtornos, é aí que vai chegar os problemas. E todos os transtornos para a nossa vida são coisas boas, não são coisas ruins. Não são coisas ruins. E Saul tem esse complexo de inferioridade. Olha aí.
Saul tem esse complexo de inferioridade, vai dizer exatamente a Samuel assim: ô Samuel, eu estou aqui em paráfrase, ok? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor de lá, a minha tribo é menor que a tribo de Benjamim. Olha isso, a minha tribo é menor, a minha família é menor. Ou seja, Deus sempre escolhe os menores para fazer diferença. Gente, minha mãe tá aqui. Ô mãe, te amo, te amo. Minha mãe tá aqui ao vivo, gente. Ô mãe, te amo, obrigada por estar aqui. Minha mãe sempre está nas minhas lives, gente. Sou muito grata a Deus pela vida dela. Se tem alguém que é minha fã, é minha mãe. Quando ela começa a colocar os coraçõezinhos, já sei. Ela não vai digitar porque minha mãe não sabe ler nem escrever, sabe pouco, né, na verdade. Mas ela fica colocando os coraçõezinhos. Te amo, mãe. Obrigada por estar aqui. Pastor Márcio Alexandre, vou estar contigo hoje, viu? Então vamos que vamos. Olha só, gente. Então, quando Deus escolhe Saul, pastor Janderson Correia, meu amigo Jan, olha aí, Deus escolheu Saul, a pessoa certa, porque Saul não queria se engrandecer, não gostava de se engrandecer. Aquele momento era o momento dele. Era o momento de Deus exaltar, era o momento de Deus fazer. Mas tem aí exatamente a palavra-chave, o versículo-chave. Chegou, Jean? Vem comigo. Olha só, a palavra-chave é exatamente o seguinte: enquanto Saul estiver na presença de Deus, Deus vai fazer tudo por ele. Mas saiu da presença de Deus, o Espírito pula fora. Pastora Lana Palafox, seja abençoada, lindona. Muito obrigada, lá dos Estados Unidos, o povo de fora, sou tão feliz e grata por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada, pastora Lana Palafox, mulher de Deus, que admiro muito. Olha aí, gente, então Deus escolhe Saul e começa exatamente essas situações. Quando escolheu Saul, escolheu a pessoa certa. E Samuel era a pessoa certa para instruir Saul. E Saul fez a coisa certa, que foi fazer amizade com o profeta. Ouve isso aqui, gente. Saul fez a coisa certa. A pastora Lana Palafox, ele fez a coisa certa. Ele fez amizade com o profeta. Sabe quando nós erramos? Quando nós tendemos a fazer amizade com problemáticos, com fofoqueiros, e não fazemos amizade com o profeta. Enquanto fazemos amizade com o profeta, seguimos o conselho do profeta, dos homens de Deus, tudo vai bem para as nossas vidas. Tudo vai bem. Pastora Lana, nossa, que gratidão que eu fico, me sinto honrada por ler isso de você. Deus te abençoe, viu? Aleluia. Abraço para Carutapera, gente. Carutapera que eu amo de paixão, todo mundo sabe disso. Andressa Hittner, seja abençoada. Olha aí, gente, então vamos que vamos. Vem comigo aqui. Então Saul fez quase tudo certo. Fez quase tudo certo, até desobedecer. E quando Samuel vai despedi-lo, olha só, quando Samuel vai despedi-lo, Samuel unge Saul capitão. Samuel não ungiu Saul rei, porque a palavra de Deus para Samuel, compartilha isso, gente. A palavra de Deus para Samuel é: unja rei, unja Saul capitão de Israel. Era isso que ele era. Exatamente isso, porque tinha em Saul características únicas que Deus iria utilizar. Vou estreitar agora, passa o cinto aí, gente. Deus usa você porque você tem características únicas para o reino, mesmo que você sofra de DDM, distúrbio depressivo maior, a depressão, mesmo que você sofra da síndrome do pânico, isso é positivo para você, e eu vou te provar isso já na vida de Saul, no decorrer da vida de Saul. Vem comigo aqui, olha aí, gente, olha isso. Hoje à noite eu vou estar na vigília aí do pastor Márcio Alexandre, viu? Aleluia. Olha só, gente, então Deus escolheu Saul, estava dando tudo muito certo, né? E Samuel instrui Saul e diz para ele: vai acontecer assim, já foram encontrados as jumentas perdidas do teu pai já está bem. Foi explicando tudo para ele, doutora Érica. Gente, se tem alguém competente aqui de advogada, é doutora Érica Durães, viu? No Maranhão e fora do Maranhão, indico. Doutora Érica Durães está aqui comigo. Desculpa, gente. Eu ainda estou me curando dessa gripe. Então, vamos que vamos. Olha só. Deus escolhe Saul. Saul está fazendo quase tudo certo. Vou te explicar, Vicky Rocha. É uma coisa boa sim, vou te explicar. Domínio da mente, Vicky, vem comigo aqui. Olha só, aí o que acontece? Quando escolheu Saul, disse para ele tudo, e é aí que vai entrar a situação. É o versículo que a gente leu. Samuel disse para Saul: quando você chegar lá no meio do seu povo, você vai ser tomado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você vai profetizar. Olha só.
Você vai profetizar com eles, com os profetas da sua casa, com os profetas da sua família, né? E tornar-te-ás um outro homem. Ou seja, sem o Espírito de Deus, você é uma pessoa. Com o Espírito de Deus, você é um outro ser. Eu vou fazer você entender. Vou falar de novo para você entender. Sem o Espírito de Deus, você é uma simples pessoa. Com o Espírito de Deus, você é um outro ser. Você é um outro ser. Então, tende a procurar o Espírito de Deus. Tende a buscar o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus, você consegue aquilo que é o impossível para qualquer ser humano, se torna possível para quem tem o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Seja abençoado. Lucas Carneiro, Davi Dantas, só pregadores fortes aqui conosco, viu? Aleluia. Olha só, gente. Então, o Espírito de Deus se apodera de Saul. Enquanto Saul tem o Espírito de Deus, tudo vai bem na vida dele. Está tudo bem. Queridos, enquanto você está e possui o Espírito de Deus, toda a tua vida vai bem. Compartilha isso, gente. Compartilha isso aí. Já entra compartilhando para alcançar a vida de alguém. Quando você tem o Espírito de Deus, tudo na tua vida vai bem. Vai bem. Então Saul, de fato, tinha esse complexo de inferioridade. Por quê? Quando ele chega no meio do povo, todas as palavras que Samuel falou, porque era profeta, se cumpriu na vida dele. Se cumpriu, de fato e de verdade. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus e começou exatamente a profetizar no meio dos seus. Gente, profetizar no meio da família dos outros é fácil, mas profetizar no meio da sua família é só se você tiver um testemunho íntegro. Eu vou falar de novo para você entender, passo cinto aí. Profetizar na família dos outros é fácil, mas profetizar no meio da sua família, no meio do seu, só se você tiver um testemunho íntegro. Minha mãe não me segue exatamente porque eu sou a filha, não. Minha mãe me segue porque acredita na palavra que Deus rege sobre a minha vida. Porque o Espírito de Deus há sobre mim. Você entende isso? Então a tua família, Wesley Malone, a tua família, Adriana Soares, tem que fazer jus ao que você é. Ao que você é. E às vezes as pessoas dizem, não há profeta sem honra só na sua própria casa. Utiliza até a palavra de Deus para se valer de um mau testemunho. Não é isso não, gente. Não é isso não. Quando Jesus se refere a isso, se refere a uma nação, ok? A uma nação. Mas quando se refere de dentro da sua própria casa, na sua família, se você testemunhar bem, eles vão testemunhar bem a seu respeito, porque não tem nada do que falar. Você entende isso? E olha só, Saul estava testemunhando, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul, mas ele continuava exatamente com esse complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade... Por que é bom? Porque você se torna dependente de Deus. Você não vai se engrandecer por si. Sâmia Lima, minha assessora linda. Quando o complexo de inferioridade está sobre você, você entende que nada é seu. Tudo é dele, por ele e para ele. Então se torna bom, porque você se torna dependente de Deus. Marcinho Dias, meu irmão, te amo, viu? Você se torna dependente de Deus. Então todas essas síndromes... E esses distúrbios aqui da psique, da mente, se tornam positivos para nós quando nós aprendemos exatamente a conviver com eles. O complexo de inferioridade se torna bom quando você entende que você é completamente dependente de Deus. Se torna bom quando você entende que nada do que você tem é seu. Tudo é da parte de Deus. Tudo é dele. Tudo é para ele, é por ele. Então, parece até que é um complexo de inferioridade, mas às vezes é uma humildade mesmo. Você entende que tudo é do Senhor, né? Que você não é arrogante, que você não é presunçoso, jactancioso. Então, se torna bom. Eita, mas tem pessoas que não conseguem receber um elogio, gente. Eita, tá glória para dizer que não é tu? Desculpa. Tem gente que não consegue receber um elogio, que já incha, já fica inflado.
e já sente necessidade de receber sempre elogios. Vanessa, Laís, minha amigona, a pessoa recebe um elogio hoje, eita, e quando recebe o elogio, já infla, acha que tudo move por ele e para ele, né? Às vezes isso aí, eu vou dizer, aleluia, é labirintite, porque o ser humano acha que o mundo gira em torno do seu nariz. Acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Você nunca é autossuficiente a ponto de não ter alguém maior que você. Eu vou falar de novo para você entender. Você nunca é autossuficiente a ponto de não ter alguém maior que você. Sempre vai ter alguém maior que você. E é bíblico nós reconhecermos que as pessoas são maiores que nós. Marcele Pavão, minha amiga, é bíblico a gente reconhecer as pessoas maiores que nós. Quando o ser humano começa, Andressa, ouve isso aqui. Quando o ser humano começa a achar que ele é superior e que ele é imbatível, que não tem alguém maior que ele, quando ele deixa de ouvir a voz de Deus, aí chegou o problema, chegou a queda deste homem, aleluia. Kátia Karina, da Rússia, olha aí, gente, seja abençoada, obrigada por me assistir, compartilha aí, gente, pro pessoal da Rússia aí, também compartilhar um pouco daqui da parte de Deus, tá bom? Um beijo para todas as minhas amigas, do meu grupo particular das amigas. Vamos que vamos, gente, vamos que vamos, Kátia Karina, olha só, então é isso. Enquanto você está reconhecendo que Deus é supremo na sua vida, que tudo que você tem é da parte de Deus, nada é seu, então tudo vai bem. Você está dependente de Deus. Mas quando o ser humano passa a achar que ele é insubstituível, que não tem alguém melhor do que ele, que ele é o bambambam da história, chegou a queda deste homem. Pode esperar, Catinha, que chegou a queda deste homem, porque ele se acha até muito maior do que Deus. Eu disse uma coisa na igreja, eu sempre digo isso, e o povo fica abismado. Eu vou falar aqui. Tem pessoas que são pior do que o diabo. Eu vou falar de novo para doer mesmo. Tem pessoas, Marcele, que são piores do que o diabo. E eu vou te explicar o porquê. Porque se chega alguém possesso na igreja, Vanderluce, chega alguém possesso na igreja e esse ser humano está ali possesso pela autoridade de Deus, que é sobre a nossa vida, a gente faz em posição de mão, repreende e o diabo vai embora, obedece. Se está doente, se é uma doença da parte do diabo, da parte do inimigo, e a gente repreende, o diabo obedece, vai embora a doença. Mas tem pessoas que a gente quer orientar, como chegou o caso de Saul por um momento, que Samuel tentou orientar, ele não obedeceu, não quis obedecer, ou seja, é pior do que o diabo, porque até o diabo obedece exatamente a autoridade de Deus que há em nós, mas o ser humano que é desobediente é difícil de orientar, gente. Eu vou falar de novo, Marcelene Mendonça, minha amigona, é difícil de orientar alguém que é desobediente. É difícil de orientar alguém e ajudar alguém que ouve uma live dessa, né? Ouve uma palavra dessa e diz que não vai obedecer. E diz que as coisas não são assim. Eu não obedeço aos homens, só obedeço a Deus. Quantas coisas absurdas a gente ouve. Então fica difícil, pastor Willamo Azevedo, pastor Célio Marins, a gente ajudar alguém que não quer ser ajudado. A gente ajudar alguém que é um desobediente. É difícil de tentar ajudar esse tipo de pessoa. E quando Saul recebe o Espírito de Deus, Vanderluce, ele se torna um ser obediente. Eric, beijo pra tu, Eric Augusto, lá da Bahia, seja abençoado. Ele se torna um ser humano obediente, né? Ele se torna um ser humano obediente. Então, todas as palavras que Samuel lançou sobre a vida de Saul se cumpriu. Porque toda palavra profética da boca do profeta tem que se cumprir. Vou falar de novo. Toda palavra profética da boca do profeta tem que se cumprir. Vou tomar até água aqui. Oi, gente. Quem está conosco aqui? Bispa Luciane Carvalho, minha amigona lá de Manaus. Faz um dos maiores congressos, viu? Acho que hoje, se não me falha a memória, é o pré-congresso, né, Bispa Luciane? Publica aqui para mim, falar contigo. Pré-congresso das únicas, sou única, né? Então,
Eu assim, deixa tu, vai lá mais nada pra ti, viu, Luciane? Aleluia. Olha aí, gente, vem comigo. Então, enquanto Saul estava com o Espírito de Deus, ele estava obedecendo. Olha só, o 10 primeiro diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou-lhe sobre a cabeça, beijou e disse-lhe: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Olha aí, gente, Deus ungiu Cleide Diniz, exatamente Saul, como capitão em Israel, capitão na sua casa, capitão na sua família, né? Era propósito de Deus, sim. Deus escolheu Saul, sim, porque Deus não erra nessas escolhas, não erra. É nós, seres humanos, pela nossa desobediência, que perdemos as promessas de Deus. Eu vou falar de novo, Ademilde, ouve isso aqui. É nós, pela nossa desobediência, nós seres humanos, pela nossa desobediência, que perdemos as promessas de Deus, que abortamos as promessas de Deus para nós, Bia Lima, aleluia, seja abençoada. Olha aí, então Samuel ungiu a pessoa certa, ele era a pessoa certa, ia perdurar o tempo certo em Israel. Com toda certeza. Até ele querer fazer suas próprias vontades. Dá glória para dizer que não é tu? Gente, não queira seguir seus próprios caminhos e fazer suas próprias vontades. Que aí é que agora que vai começar a batalha dele. Por quê? Olha só. Quando ele foi escolhido... Aleluia. É alguém que tá me ligando aqui. Gente, do meu grupo aí das amigas, avisa a Kátia que eu tô em live, não posso atender ninguém agora. Ok? Então, olha só, quando Samuel chega com o povo, Samuel não reprovou Saul aqui não, gente. Samuel reprovou o povo, porque Deus estava reprovando o povo. Você entende isso? Eu vou explicar de novo a você. Isso aqui é a hermenêutica da palavra. Samuel não reprovou Saul. Samuel reprovou o povo. Ele vai dizendo para o povo de Israel: ó, Deus fez subir Israel do Egito, livrou das mãos dos egípcios, livrou das mãos de todos os reinos que se oprimiam. Foi explicando tudo. Ô, Maria Alice, seja muito bem-vinda, princesa. Olha só, foi explicando tudo, né? Samuel foi explicando a situação, mas não reprovou Saul, reprovou o povo, mas não reprovou Saul. E ele disse, pastor Stanley Reis, meu amigo, ele disse assim, ó, pastor William Azevedo, ó, vocês pediram rei, vocês negaram a paternidade, como ele quis dizer assim, vocês negaram que Deus era o rei de vocês, e vocês pediram um rei, agora vocês vão ter um rei. Deus não reprovou Saul aí, e nem Samuel reprovou Saul. Esse texto diz que Deus está reprovando o povo ainda, olha aí. Por quê? Porque Saul, Manuel Rosa, seja bem-vindo, Saul estava dentro dos preceitos de Deus, se cumpriu a palavra que Samuel lançou, e disse, você vai receber o Espírito de Deus, vai profetizar no meio deles. Olha só, Saul se tornou provérbio no meio do povo, né? O povo começou a dizer, ó, Saul tá profetizando no meio deles, no meio dos profetas. Saul tá andando com os profetas, porque era uma atitude que Saul não tinha, você entende? As pessoas vão observar as atitudes que você não tinha, Socorro da Mata. As pessoas vão observar as atitudes que você não fazia, e vão dizer, olha, aqui é notório, ficou notório, mudou. Com o Espírito de Deus, ela virou outra pessoa. Com o Espírito de Deus, Cássia Barros, seja bem-vinda. Com o Espírito de Deus, ela se tornou uma outra mulher. Com o Espírito de Deus, pastor Alisson Diniz, ele se tornou um outro homem. Então o Espírito de Deus nos torna um outro ser, nos torna outras pessoas. E nós vamos fazer coisas que não praticávamos antes. Olha só, Saul não profetizava no meio dos profetas. Agora, pastor Willamo, ele começou a profetizar no meio dos profetas. Então se tornou notório no meio do povo. Sendo ele, olha só, Saul era exatamente aquele tipo de ser humano que dizia, eu sou menor, nunca vai acontecer nada comigo. Nunca vou chegar ao ponto, minha professora Ieda Santos,
Olha isso, Saul sempre se via o menor, Deus sempre escolhe menores. Escolhe maiores? Escolhe sim, mas os menores são aqueles que parece que vão cometer coisas mirabolantes, fazer coisas mirabolantes. Então Deus tinha escolhido Saul como menor exatamente para fazer coisas mirabolantes. Olha só, os amonitas se levantam, e quando os amonitas vão se levantar, é aí que vai acontecer a situação. Olha só, Deus livra o povo de Israel exatamente por conta de Saul. Deus vai livrar Israel, pastor Marcel Damiani. Olha só, Deus vai livrar Israel por conta de Saul. Mesmo com complexo de inferioridade, mesmo se achando menor, Deus usa o menor para livrar uma nação. Ou, tem alguém me entendendo aqui? Vou falar de novo. Eric, isso aí mesmo. Tinha tudo para dar certo, mas infelizmente opinou pro errado. Como? Pela desobediência. Deus sempre vai usar o menor para livrar nações. Deus quer usar você, que talvez não tenha nome, que é anônimo, se considera anônimo. Lupita Sampaio, minha filhona, seja abençoada. Olha só. Deus vai usar sempre os menores para livrar nações. Deus sempre usa os seus planos mirabolantes em pessoas que se consideram inferiores. Geralmente é isso. Quando Deus me escolheu e disse, vou te levar pelos 4 cantos da terra, eu disse, como isso? Se eu mendigava, se eu buscava lixo, né, para comer, como que Deus faz isso? Escolhe sempre os menores, pastor Carlos Fima. Deus sempre vai escolher os menores, pastora Leonora, minha amigona lá de Mamanguape. Sempre vai escolher os menores para livrar nações. Povo do Uruguai, sejam todos abençoados. Obrigada pelo povo que me assiste de fora. Raquel Catanide, seja bem-vinda. Olha aí, gente. Então Deus escolheu Saul como menor para livrar a nação dos amonitas, que eram dos piores carniceiros e problemáticos, eram os amonitas. Ou a Shirmasi, lá de Dubai, que me assiste também. Seja abençoado, príncipe. Muito obrigada. Olha aí, gente. Então, quando Deus escolhe Saul, olha só, o próprio Samuel foi testemunhar de Saul. Olha aí, gente. O próprio profeta foi testemunhar de Saul. No verso 12 do 11, diz assim, ó: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá-nos aqueles homens e os mataremos. Olha só, o próprio Samuel foi testemunhar de Saul, que mesmo padecendo da síndrome do pânico, dessas situações, ele livra o povo e consegue lidar com isso. Como você consegue lidar com a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é uma ansiedade, gente. É o medo de ter medo. Olha isso. Eu vou falar de novo. A síndrome do pânico é o medo de ter medo. Então você fica de tal forma que tudo te causa medo. E o medo, as pessoas não entendem que às vezes é bom, Natália Machado, de Fortaleza. O povo não entende, pastora Leonora, que o medo é bom, ajuda. Então, o medo, às vezes, de não vencer, te faz vencer. Ai, desculpa, gente, eu ainda estou muito mal. Deixa eu tomar uma água. O medo, às vezes, de não vencer, nos faz vencer. Daiane Diniz, nos faz vencer. Como? Ele causa ansiedade, né? Causa ansiedade no ser humano. E quando ele causa essa ansiedade, José Ribamar, seja bem-vindo. Essa ansiedade se torna positiva quando você coloca as coisas para serem positivas. Quem tem que tornar as coisas positivas somos nós. Mesmo que chegue negativo para nós, nós temos a capacidade de mover essa moenda e transformar para o positivo, Vanderluce. Nós temos essa capacidade de transformar o que era negativo, Reinaldo Santos, seja bem-vindo, em positivo. Está em nós, nesse 1,3 kg de massa cinzenta que está nas mulheres e 1,5 kg de massa cinzenta que está nos homens. Deus não nos deu esse coraçãozinho aqui por um acaso. Está em nós essa capacidade de transformar tudo que é negativo em positivo. Nós conseguimos essa façanha
quando temos em nós exatamente o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está em nós, nós conseguimos transformar qualquer carga negativa em positiva. O Espírito de Deus, eu profetizo agora que esteja sobre a sua vida. Toma posse aí onde você está. Eita, Glenda Souza, seja bem-vinda. Sâmia, tem pessoas me assistindo agora dentro de carros, tem pessoas me assistindo agora dentro de banheiros, tem pessoas me assistindo exatamente sentindo essa taquicardia aí, ó, o coração acelerado, que é exatamente um dos sintomas da síndrome do pânico. Eu vou te ensinar a se livrar disso. É exatamente, às vezes, o medo da morte que chega, né? Você não consegue respirar, parece que o ar não entra dentro do nariz, a boca fica seca, o coração acelerado, parece que tá bem aqui. Eita, vontade de morrer, o medo de morrer, quando chega isso, transforma em coisas positivas. Coloca uma mão no peito, outra mão no estômago e respira, Aprenda a trabalhar a sua mente, só respira. Quando chega isso, gente, é uma crise de interiorização. Eu vou falar de novo, todo ser humano que sofre da síndrome do pânico, nada mais é do que uma crise de interiorização. Aleluia! Isso é bom. Isso é positivo, Eric. E eu vou te dizer por que é positivo. Porque a crise de interiorização chegou para dizer que tem algo de errado no corpo. Tem algo de errado com essa mentezinha. Aleluia. Aí Pedro entra falando uma coisa muito boa. Olha para mim aqui, que eu vou te dizer. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou falar de novo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que Deus quer fazer. Quando o Espírito de Deus se apodera de nós, gente, de verdade, isso me arrepia e me faz bem. Olha aí, gente, quando chega o Espírito de Deus e se apodera de nós, ele está dizendo: eu quero cuidar de você, eu vou cuidar do seu corpo, eu vou cuidar da sua alma, eu vou cuidar do seu espírito. Estava tudo errado até agora, mas a partir de hoje eu tomo conta de você. Aí é Espírito Santo é espírito de saúde, Espírito Santo é espírito de vida. Não, Vicky Rocha, a depressão é como algo de bom, e eu vou te explicar o porquê. Eu tenho uma outra live que eu falo sobre a depressão, distúrbio depressivo maior. Esse aqui eu vim para falar exatamente sobre a síndrome do pânico, mas vou trazer uma palhinha para tu aqui, Vicky. Olha só, ouve isso aqui. Por que chega o momento da depressão, o momento da DDM? É para mostrar que nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. Ouve isso aqui, gente. Quando chega o momento da depressão, é para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Por quê? Porque não existe médico que possa curar a depressão. Depressão não tem cura, gente. Infelizmente, depressão não tem cura. Da parte terrena, da ciência, não existe. Você pode controlar, mas não vai haver cura. Você entende isso? Porque só existe um médico que pode curar a alma. Só existe um médico para as doenças psicossomáticas. É exatamente Jesus Cristo. Ele é aquele que pode colocar a mão na nossa alma e curar, de tal forma que nós não venhamos sentir mais nada. Que nós venhamos saber como administrar. Enquanto o Espírito de Deus está em nós, tudo em nós vai bem. Perdeu o Espírito de Deus? Perdeu o Espírito de saúde. Perdeu saúde. Ouve isso aqui, gente. Ouve isso. Então, quando chega exatamente aí o momento da depressão, é para mostrar que o profeta depende de Deus. E nós somos os únicos seres na Terra e no mundo e na galáxia até. Aleluia! Ouve isso, gente. Nós somos os únicos seres que vivemos acompanhado de um médico, do médico da alma, que é Jesus Cristo. Enquanto ele está de posse de você, você está curado, mas saiu de você, retorna. Por quê? Porque é nós quem buscamos
os nossos próprios prazeres. E é nós quem buscamos exatamente, Bispa Luciane Carvalho, minha amigona, os nossos problemas. É nós quem cavamos isso. Então, enquanto o Espírito de Deus está em nós, ele nos livra de todo mal. Ele permanece conosco. E uma mente que está sã, o corpo todo está são. Eu vou falar de novo. Enquanto a mente está sã, todo o corpo está são. É ele quem precisa dominar a nossa mente. Aleluia. Ouve isso aqui, gente. Então, a crise, a síndrome do pânico, vamos voltar de novo aqui. Como está acontecendo com Saul agora, depois que acontece a batalha dos amonitas, eles vão entrar numa outra guerra contra os filisteus. Aí vem o problema. É nessa guerra com os filisteus que ele entra em crise. Ele entra numa crise de interiorização que ele não vai saber como administrar. Quando você entrar nessa crise de interiorização, você tem que saber quem você é, o que você quer e tudo que você conquistou. Eita! Ouve isso, gente. Já se trata aí de bulimia, viu, Luana? O medo de comer, né? Às vezes já é um distúrbio já voltado para a bulimia, viu? Mas a gente vai tratar disso aí depois. Vamos que vamos, gente. Olha só. Então, Saul entra nessa crise de interiorização. Essa crise de interiorização é para nos fazer pensar sobre a vida. É para nos fazer pensar sobre nós mesmos. Nós estamos fazendo a coisa certa? Estamos fazendo o que é correto? O corpo está avisando. Olha só, todas as vezes que você sofreu de um transtorno desse, não é para te matar, não é para morrer. Depressão não é para te matar, não é para morrer. O ser humano se mata. O que é? Eita, vai doer isso aqui. E talvez alguém vai até se doer com essa palavra. Mas não é Deus que permite, não, gente. A depressão vem para nos fazer dependentes de Deus. Mas é o ser humano mesmo que caminha para a morte. É ele mesmo quem se afasta de Deus, se afastou de Deus, vai caminhar para a morte. Olha aí. Quando chega essas síndromes, é para dizer que o corpo está em alerta. Eu vou falar de novo. O corpo está em alerta, Cláudia Silva. O medo de ter medo, né? É isso, ó. O teu corpo está em alerta. Você está numa crise de interiorização. E essa crise é para te aproximar de Deus. Essa crise é exatamente para te dizer assim, ó, você está se distanciando, viu? Essa crise chega para dizer, ó, você está distante de Deus, viu? Você está se distanciando de Deus. Você precisa retornar. Você precisa buscar o Pai das Luzes. Você precisa voltar a ser sal, né? Bispa, a gente fala às vezes de ser sal, mas tem gente que é sal grosso, né? Aleluia. Aleluia. Márcia Bruce, minha amigona, seja bem-vinda. Te amo. Aleluia. Olha só, é a consciência que nos chama para sair do apenas pensar, gente. Quando entramos nessa crise de interiorização, Maci, entramos nessa crise de interiorização, é para nos fazer pensar. Ela nos chama para nós descobrirmos quem nós somos. Eita, gente. E para mostrar que nós vamos além do que está acontecendo. Vou falar de novo. Rai Figueiredo, minha lindona. Essa crise chega para nos mostrar que nós podemos ir além, pastora Gisele, que nós podemos ir além de tudo que está acontecendo. Por que o ser humano passa mal quando chega a síndrome do pânico e a depressão? Às vezes vem as duas de uma vez. Às vezes vem uma só. Às vezes é só depressão, às vezes é só síndrome do pânico. Às vezes chega as duas de uma vez. Pastor Leandro Gomes, beijo para o povo de Manaus, minha terra, que eu amo. Aleluia. Vou já voltar, viu? Às vezes chega as duas de uma vez. Olha só. Só que nós quando chega isso, a Edna de Santarém, seja abençoada, minha amigona, minha linda, pastora Edna. Olha só, gente. Quando chega alguém que tem síndrome do pânico ou que tem exatamente o DDM, a depressão, é exatamente esse ser, Ronei Monteiro, esse ser é um ser que é completamente dotado de habilidades únicas.
habilidades únicas que só está nele. Vou falar de novo. Esse ser, Ceissa Barbosa, seja bem-vinda, é dotado de habilidades que com certeza, gente, com certeza só tem nele. E quando chega isso, não chega para matar, chega para você aprender a administrar. E você, as maiores batalhas vêm para os maiores guerreiros. Eu costumo dizer isso, vou falar de novo aqui para você entender. As maiores batalhas só vêm para os melhores guerreiros. Então, se você está passando por isso, Érica Taide, presta atenção. Você é uma excelente guerreira, você tem habilidades únicas que está em você. Você não foi escolhida por um erro, você foi escolhida como uma pessoa certa. Você só precisa aprender a administrar esse momento. E administrar esse momento. Tá travando, mas vou continuar, viu? Olha só, gente. A crise de pânico vem em pessoas que pensam demais. Ouve isso aqui. Vou falar de novo. A crise de pânico vem em pessoas que pensam demais. Eu vou tentar desenhar aqui. Para ver se alguém consegue me entender. Olha só, deixa eu rasgar aqui um pedacinho para ver se você consegue me entender um pouquinho de como é que acontece no cérebro do ser humano, gente. Eita, como é que acontece no cérebro do ser humano? Olha só, eu vou colocar bem aqui para a gente entendendo. Isso aqui é como se fosse um neurônio. Vou desenhar bem aqui e vou mostrar para você. Como é que funciona na mente do ser humano. Eita. Não sei se vai dar para vocês entenderem. Olha só. Esse aqui são os neurônios, gente. De um lado neurônio, de outro lado neurônio. E essa partezinha do meio é exatamente o que é liberado. Serotonina, a acetilcolina, dopamina, noradrenalina, tudo passa por isso aqui, gente. Então, quando o ser humano pensa muito, isso aqui é como se ficasse iluminado. De um lado neurônio, do outro lado neurônio. Isso aqui é como se ficasse tudo iluminado. Isso é para o ser humano que pensa demais. Então, quando ele está pensando muito, está indo tudo muito bem. Só que, quando ele começa a pensar de menos, então isso aqui já fica de menos, é liberado de menos, olha só. Então, quando ele é liberado de menos, a serotonina, a acetilcolina, a dopamina e tudo que era hormônios que vai fazer bem, começa a não passar mais, não ter mais informação. Então, esse tipo de ser humano, ele está propenso a ter exatamente essas crises de síndrome do pânico. Porque a mente tem que estar ocupada. Vou falar de novo. Aleluia. A mente tem que estar ocupada, pastor Paulo César. A mente tem que estar ocupada. A mente do ser humano precisa estar ocupada. E como é que a gente vai ocupar a nossa mente? Meu Deus, lendo. A gente vai ocupar a nossa mente em oração. A gente vai ocupar a nossa mente exatamente trazendo essa comunhão com Deus. Ai, aleluia, meu Deus. Gente, desculpa. Eu peguei uma gripe muito forte, aí tô me curando ainda. Mas vem comigo, compartilha isso, gente. Compartilha isso para livrar a vida de alguém que está passando por essa situação chamada síndrome do pânico. O meu desenho não ficou nada legal, viu? Aleluia. Então, quando o ser humano está passando por isso, significa que ele está pensando de menos, a mente dele está ocupada de menos. Então, é como o povo mesmo fala, Paulo César. Mente vazia é a oficina do diabo. Vou falar de novo. Aleluia, Érica, tô precisando de uma vitamina, é verdade mesmo. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, quando ele tá com a mente vazia, começa, Keila, seja bem-vinda, começa a acontecer exatamente esse problema de síndrome do pânico, começa a ter o medo do medo, né? O medo de ter medo. Olha aí, gente. Então, essa crise, ela vem para
por pessoas que pensam demais, estão pensando todo o tempo, né? E chega uma hora que a mente precisa descansar. Olha só, chega uma hora que a mente precisa descansar. Quando a mente descansa, a gente vai organizar as coisas da mente. Era o que Saul não tinha mais. Olha isso, gente. Saul já não estava mais. Saul já estava passando por uma situação difícil. Por quê? Porque agora ele estava perdendo o Espírito de Deus. A desobediência causa isso. Eita. Exatamente, Daiane. Ela começa a ser bombardeada por pensamentos negativos. É exatamente isso aí, né? Então, a mente precisa descansar. Eu acho interessante, pastora Rosicleide, vem comigo aqui. Vem comigo, gente. Até o próprio Deus cria o mundo todo em 6 dias. Só. Em 6 dias. No 7º ele descansa. Porque há uma necessidade do ser humano ter esse descanso, gente. Às vezes a gente se sufoca de tanta coisa, tanto trabalho, vida de casa, filho, marido e tal, blá, 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 e esquece de descansar. E por conta disso também surge a síndrome do pânico, por ela ficar sobrecarregada das coisas. Olha só, Deus organiza o mundo em 6 dias. No 7º, ele vai descansar. Precisava? Não, não precisava. Porque o Espírito é incansável. Mas ele precisava mostrar para nós, humanos, seres humanos, que nós precisamos descansar. Que nós precisamos, Paulo César, de um dia de descanso. Você pode fazer tudo, mas tem hora que o corpo começa, a dar sintomas. Eita, o corpo começa a dar sintomas. Então, as pessoas que estão aqui, que têm esse problema de síndrome do pânico, são pessoas exatamente que já têm medo até de dormir. Eita, Edilaine Antunes, saudade também. Tem medo de dormir. Porque se dormir, a mente vai começar a se organizar. Entende? Vai começar a organizar. Acho que é Grégia Ferreira, ou Igreja Ferreira. Seja bem-vindo. Aleluia. Olha só. Então, nós, seres humanos, nós precisamos entender que nós podemos fazer tudo o que quisermos fazer. Mas nós precisamos de um momento de descanso. Rubenilda, Valadares, nós precisamos de um momento de descanso, gente. E aí o ser humano, quando tem a síndrome do pânico, ele já não consegue dormir. Ele não consegue dormir, porque o medo de dormir anuncia para ele que se ele fechar os olhos, olha isso, que se ele fechar os olhos, ele pode morrer. Aí chega a ansiedade. Chega a ansiedade. Aí chega exatamente aquele momento que ele não consegue respirar. Parece que o ar não entra no nariz, não vem nas narinas, a boca começa a ter sudorese, né? Começa a ficar, passar por situações complicadas. Eita, meu Deus. Então, quando acontece isso, ele já está dentro da síndrome do pânico. Aí é o que vai acontecer com Saul. Olha a atitude que Saul cometeu aqui, gente. Ouve só o que Saul vai fazer. Quando ele já estava reinando, né? Entrou exatamente no 2º ano do reinado de Saul, é que vai acontecer essa situação. Olha só, a guerra contra os filisteus. Quando acontece a guerra contra os filisteus, ele deveria ter esperado. É essa ansiedade, Maria Eusiene, que Saul deveria ter entendido. Olha só, ele deveria ter esperado os 7 dias que Samuel tinha dado para ele o prazo. Samuel ia chegar, gente. Compartilha isso aí. Samuel ia chegar. Só que a ansiedade dele de ver o povo se afastando, a ansiedade dele de ver o povo indo embora, do exército dos filisteus se aproximando, ele ficou sufocado daquela situação. E o que é que ele faz? Ele vai sacrificar onde não era para ele sacrificar. Ele era rei e não sacerdote. Eita! Muitas das vezes essas crises vêm pra gente que a gente está exatamente querendo ocupar cadeiras erradas. Vou falar de novo para você entender. Às vezes a gente quer ocupar cadeiras erradas, lugares errados. Aí vem a síndrome do pânico, porque você não vai conseguir fazer. Aquilo que não é para você fazer, não adianta. Você vai tentar e não vai conseguir. Faça somente aquilo que está dentro das suas possibilidades. Vou falar mais uma vez para você entender. Faça somente aquilo que está dentro das suas possibilidades. Laiane Nunes, seja bem-vinda, princesa.
Então, às vezes, o ser humano está querendo ocupar cadeiras erradas, lugares errados, posições erradas. Vai dar problema, não é para ele. Deus não colocou ele para fazer isso. Deus colocou Saul como capitão. Né, como capitão, desculpa, gente, como capitão, né, e de repente, como capitão, ele se torna o rei. Olha só, ele foi ungido agora para ser rei, não foi ungido para ser sacerdote, ele não precisava sacrificar, aleluia. Muito obrigada, Ilma, te amo, aleluia. E ele não precisava sacrificar, porque quem vinha sacrificar era o sacerdote, agora ele está sacrificando. Olha isso, gente, ele tomou a atitude errada, ocupou a cadeira errada, o lugar errado, vai dar errado. Pastor Edson Ramos, meu amor, te amo, feliz aniversário atrasado, mas diante de todo esse pessoal que está nos assistindo aqui, eu quero te desejar feliz aniversário e te dizer que eu te amo muito, viu? Eu tô com saudade de você, tá? Você é muito importante da minha vida, você é uma das pessoas que influenciou no meu ministério e eu sou grata a Deus por ti, viu? Que você tenha 1000 anos de vida para eu aproveitar essa inteligência que você tem. Te amo, viu? Olha só, gente, vem comigo aqui, compartilha isso aí pra gente alcançar mais pessoas, né? Então Saul se tornou ansioso. Quando Saul se torna ansioso, é aí que entra a palavra que vem mais tarde de Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, se nós permitirmos Deus agir. Nós precisamos permitir o agir de Deus em nós. Nós precisamos colocar nossa ansiedade nas mãos dele. É ele que cuida, é ele que sabe o que está fazendo a nosso respeito. Mas às vezes nós somos tão ansiosos, que passamos os pés pelas mãos. Vai dar ruim, vai dar problema, gente. Ô, povo de Brasília, Francisco de Brasília, seja abençoado. Muito obrigado, seja bem-vindo. Olha só. Então ele sacrificou quando não era para sacrificar. Não era para ele estar sacrificando. Ele está no lugar errado, ele está querendo ocupar a cadeira errada, ele está querendo ocupar o lugar errado. Vai dar problema, vai dar errado para ele. E foi o que deu. Quando ele sacrificou, olha aí, quando ele sacrificou, o que vai acontecer? Samuel chegou no dia seguinte. O que você está fazendo, Saul? Olha só, é isso que o Espírito Santo faz conosco, gente. Quando você está com a síndrome do pânico, passando por isso, o Espírito Santo já chegou com você diversas vezes, já te questionando, te dizendo: o que você está fazendo da tua vida, filha? Filho, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com você? O caminho não é esse. Não vai por aí. Eita, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Elton Célio. Sâmia, tem pessoas me assistindo de muitos locais aqui. E Deus está tratando com alguém que está passando por esse momento de síndrome do pânico. Você precisa aprender a se libertar disso. E todo o domínio dessa doença está exatamente com você. Vou falar de novo. Todo o domínio dessa doença está exatamente com você. É você quem dá um basta nessa doença agora. Agora. E você vai aprender como administrar isso. Administrar essa situação. Só que Saul não soube como administrar, Vanderluce. Não soube como administrar. E aí ele vai, o povo da Bahia, seja abençoado, viu? Aleluia. Eu creio, Renata, eu creio. Fábio Dias, seja abençoado. Então, o que Saul vai? Contra os filisteus, ele não vai. Né? O que vai acontecer a situação é que ele sacrifica, e quem vai vencer os filisteus não é Saul, é Jonathan. É o filho dele que vai vencer. Porque Deus tinha um propósito lá com Jonathan. Olha só. Mas ele mesmo, quando chega aí, Samuel pergunta dele: o que você está fazendo? Povo de João Pessoa, sejam abençoados. O que você está fazendo, Saul? O que você está fazendo da sua vida, Saul? Quando ele fala isso, ele diz: eu te esperei, mas você não chegou. Eu te esperei, achei que você não vinha, e aí eu cometi besteira. Às vezes as pessoas cometem besteira por não pedir ajuda de ninguém. Dá glória para dizer que não é tu? Vou falar de novo. As pessoas cometem uma besteira por não pedir ajuda dos outros. Morrem sozinhas, sem pedir ajuda de ninguém. Ou às vezes não espera
A ajuda que Deus vai mandar. Querido, querida, você nunca vai estar só. O Espírito Santo sempre vai estar com você. O Espírito Santo sempre vai te guiar em toda a verdade. Você só precisa exatamente se manter na posição, esperar que o Espírito Santo vai guiar a tua vida nesse momento ruim que você está passando. Aleluia. Povo de São Paulo, beijo para vocês. Olha só, gente. Então, ele diz, eu te esperei, Samuel, você não chegou. E aí eu sacrifiquei. Eita. Aí Samuel vai trazer umas palavrinhas para ele. Olha só. Disse assim, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não via nos dias aprazados, os filisteus já se tinham juntado em Miquimais. Eita, olha isso. Aí, olha só. E ainda a face do Senhor não orei. É essa situação que Saul cometeu. Ele não orou a Deus. Gente, você que está passando por essa situação da síndrome do exato momento, quando a gente encerrar isso aqui, dobra teu joelho e diz a Deus, Senhor, eu não tinha orado a Ti até agora. Eu não tinha Te buscado até agora. Qual foi a cadeira que eu quis ocupar que não era minha? Qual foi a posição que eu quis que não era minha? Eu quero devolver a Ti e ficar exatamente na Tua promessa. Aleluia. Eu quero ficar debaixo da Tua promessa. Eu não quero passar meus pés. Voltou, graças a Deus. Olha só, gente. Então, ora a Deus, apresenta a Deus. Travou, mas voltou, Eric. Ora a Deus, busca Deus. E Ele vai te livrar dessa. Por que a respiração é muito boa, gente? Porque ele ajuda a liberar o dióxido de carbono e do próprio corpo, né? Então, para por um momento e começa a respirar. Começa a respirar. Nesse momento de síndrome do pânico, é o momento de você parar e se autoavaliar. Se autoavaliar. Respira fundo. Respira fundo. E diz, onde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? E eu quero aprender a administrar isso. Quando chegar a sensação de morte, porque chega essa sensação de morte. Sabe como você vence? Encarando a morte. Pastor Marcos Aurélio, meu amigão, encarando a morte. Quando chega a síndrome do pânico, parece que você vai morrer. E vem a sensação de morte. Então diga a ela, vai me matar? Então me mate. Então deixe que morra. Porque essa sensação do medo é que causa taquicardia. Então você tem que ter esse autocontrole. Você não vai morrer. Você não vai morrer. É só para testar você. É só o teu corpo dizendo que tem algo de errado. É só o espírito e a alma clamando, dizendo que você precisa de Deus, que o teu controle está com o Senhor. E aí vai voltar tudo ao normal para a tua vida. Querido, querida, é uma coisa boa sim. Cerca de 2 bilhões de pessoas sofrem exatamente de depressão. Mas cerca de 3 milhões de pessoas padecem exatamente da síndrome do pânico. Olha isso. 3 milhões de pessoas padecem da síndrome do pânico. Mas isso não é ruim, gente. Isso é um positivo para dizer que nós somos dependentes de Deus. Completamente dependentes de Deus. Quando chegar esse momento de dizer que você vai morrer, diga para a morte. Enfrente-a. Você tem que ser homem suficiente, mulher suficiente para enfrentar esse problema. E dizer, você veio para me matar? Mas o espírito que há em mim é um espírito de vida. Você não me mata. Respira fundo. Você vai liberar o dióxido de carbono que está no seu corpo e vai passar por essa situação. Todas as vezes que chegar essa sensação de morte, coloca uma mão no peito, outra mão no estômago. Puxa pela boca e solta pelo nariz. Puxa pela boca e solta pelo nariz. Só liberando aqui, é uma respiração do diafragma. Essa respiração do diafragma ajuda muito a liberar esse dióxido de carbono do corpo, ok? É isso mesmo, Sonágila, seja valente. Valente no tempo certo. Às vezes a gente é valente para as coisas erradas. Para as coisas erradas. Outra coisa, você precisa aprender que se o Espírito de Deus está em você, você não pode temer a morte. Você não teme nada. Não teme nada.
Porque senão ainda tem coisa para se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. Olha só. Isso vem, esse transtorno, essa síndrome vem exatamente em pessoas que pensam demais, que têm muitas sensações, né? A cada 4 pessoas, uma delas vai sentir a síndrome do pânico, vai padecer da síndrome do pânico. Não é ruim, gente. Não é ruim. É para dizer que somos dependentes de Deus. É para dizer que nós temos um médico que está colado conosco, que mora em nós e que vai nos livrar dessa situação. Olha só, o nosso cérebro precisa que todos os transmissores estejam funcionando perfeitamente. Vou falar de novo. O nosso cérebro precisa que todos os transmissores estejam funcionando perfeitamente. É aí que está a situação. Quando você sofre, por exemplo, quando você está diante de uma situação difícil, nós tendemos ter exatamente esse impacto de ansiedade. O medo, né? E o medo é bom, porque ele vai exatamente para algo chamado amígdalas. Amígdalas cerebrais que nós temos. Não é a amígdala daqui da garganta, não, é do cérebro. Quando chega nas amígdalas cerebrais, ele vai indicar que você está passando por uma situação difícil. E ele vai trazer para você exatamente a solução. Olha isso, gente. Por isso que eu te digo que é positivo. Porque o que você está enfrentando é exatamente para você passar por todas as tuas situações difíceis. Deus está te dando a oportunidade, a probabilidade de você vencer todos os seus problemas. Sabe aquele tabajara? Seus problemas acabaram. Você está passando? Parece que é coisa... Sabe, gente, quando eu falo sobre isso, eu fico rindo. A Sâmia, que é a minha assessora, ela diz que eu enfrento tudo rindo, né? Enfrento tudo rindo. Por que eu enfrento tudo rindo, gente? Porque isso acaba... que você movimenta 64 músculos do rosto, né? Você vai permanecer jovial, né? E você vai conseguir enganar muita coisa do inferno. Você vai conseguir enganar. Quando ele percebe que você está triste, aí vem sobrecarga sobre você. Mas quando você está feliz e consegue enganar, ele não tem como te abater. Olha só, o próprio salmista diz isso, né? O próprio salmista passa sobre isso. Por que está abatida a minha alma? Né? Por que se abate dentro de mim? Olha só, até o salmista, né, padece disso. Então é normal, gente, não é frescura, não. Não é frescura, não é fricote do ser humano. É algo normal que nós enfrentamos, mas que nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. Alguém pode usar essa minha fala e usar para o negativo, mas eu vou continuar batendo na tecla. Se a presença de Deus está em nós, quando estava em Saul, ele foi imbatível. Mas quando saiu a presença de Deus de Saul, ele se torna destruível. Destrutível também, né? Olha só. Então, o que vai acontecer com ele? Ele sacrificou, ocupou cadeira que não era dele. Aí que Samuel chega para ele. Eita, gente. E Samuel disse assim para ele: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Gente, todas as vezes que nós saímos da perfeita vontade de Deus, Ivan Piovani, com certeza vai atrair coisas negativas sobre nós. Coisas negativas sobre a nossa vida espiritual. Nós vamos padecer de doenças psicossomáticas. Ele diz, porém agora não subsistirá o teu reino. Eita, gente. Aí a palavra de Samuel é muito forte, né? E aí Saul vai dizer para ele assim, por favor, vem comigo. Vem comigo na batalha contra os amalequitas, né? Quando já chega na batalha contra os amalequitas, Saul já está sem a presença de Deus, que já está fazendo sua própria vontade. Poupou Agag, poupou ali as ovelhas, tudo, né? O sacrifício. E aí Samuel chega para ele e diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Deixa eu falar uma coisa a você, para doer em alguns aqui. Passa o cinto aí. Obedecer as coisas de Deus é bem melhor do que viver esse constante medo sem a presença de Deus. Vou falar de novo. Obedecer à presença de Deus é bem melhor do que um dia que o ser humano passa sem a presença de Deus, padecendo desse medo, padecendo dessa sensação de morte, padecendo desse medo de ter medo.
Ô, José Carvalho, grande pregador do evangelho. Aleluia. Andréa Targino, um beijo pra tu. Saudade, lindona. Olha só. Então, quando Saul chega exatamente para tratar com Samuel, já na batalha dos Amalequitas, olha isso, gente. O que vai acontecer? Já no terceiro povo, Deus livrou dos Amonitas, livrou exatamente dos filisteus com Jonathan. Mas quando chega nos Amalequitas, ele quer fazer a própria vontade. Deus não mandou poupar ninguém, Deus mandou matar. Mandou matar. E aí ele poupou. Aqui é uma outra dispensação, gente. O que vai acontecer? Quando acontece essa situação, Samuel chega e diz para ele, que balido é esse, né? Que balido é esse? O que você fez? Onde estão essas ovelhas? Aí ele diz, eu guardei aqui o melhor para sacrificar a Deus. Deus não queria aquilo, Deus só queria obediência. O que Deus quer de nós é exatamente isso. Todo desobediente acarreta para ele problemas. Vou falar de novo. Todo desobediente acarreta para ele problemas. Aí o que vai acontecer? Ele diz, porque eu temi e dei ouvido à voz do povo. Vou estreitar, passa o cinto aí, gente. Eu temi e dei ouvidos à voz do povo. Quantas pessoas estão padecendo porque não dão ouvidos à voz de Deus, dão ouvidos à voz do povo. Dá glória para dizer que não é tu? Dão ouvidos à voz do povo e não querem mais ouvir a Deus. Compartilha isso aí, gente. Compartilha isso aí para alcançar a vida de alguém. Todas as vezes que o ser humano desobedece a Deus, ele vai acarretar para ele problemas. Ele vai acarretar para ele uma sobrecarga de pecados, de problemas que vai só causar contra a vida dele. Eric, só contra a vida dele. Olha aí o que vai acontecer, gente. Ele diz, eu temi o povo, dei ouvidos a eles. Eita, gente. Aí Samuel entra na jogada e disse, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Te rejeitou o Senhor, para que não sejas mais rei sobre Israel. Ele disse assim, Deus procurou um outro, olha isso, gente, que seja segundo o seu coração. Quando a gente fala segundo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, às vezes as pessoas nem entendem a hermenêutica dessa frase. Um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, um homem obediente. Olha só. Um homem obediente. Uma pessoa que estava ali para obedecer. Uma pessoa que estava ali exatamente debaixo da obediência de Deus. Da parte de Deus. Era uma pessoa que era subalterna ao próprio Deus. Teve seus erros? Teve. Gente, eu ouço tantas pessoas falarem de A ou de B, porque fulano caiu, porque esse caiu. Gente, beleza. Isso é para mostrar que somos seres humanos. Somos seres humanos. Estamos sujeitos à queda. Vem comigo? Aleluia. Estamos sujeitos à queda, exatamente. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Uma queda, beleza, mas tenha muito mais obediência. Esteja muito mais obediente a Deus nas coisas que você for fazer. E olha o que vai acontecer, gente. Quando Samuel fala isso para Saul, ele diz, voltarei por conta de rejeitar a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela borda da capa e rasgou. Olha o desespero, a ansiedade de Saul de querer fazer as coisas. A ansiedade de Saul. Aí Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Eita, gente, essa palavra é a que mais dói. Eu vou falar de novo. Essa palavra é a que mais dói. Deus entregou o seu reino a alguém melhor do que tu. É porque a gente às vezes acha que a gente é superior. Que a gente é o bambambam. A gente acha que não tem melhor do que nós. Sempre vai ter alguém melhor do que nós. E olha só. O que a Bíblia diz acerca de Saul? Lá no primeiro versículo, quando Deus vai escolher Saul, quando, na verdade, está sendo selecionado, no 9 ele diz assim, um filho cujo nome era Saul, um moço tão belo, que entre todos os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía de todo o povo. Olha só, Saul era lindo, gente. Lindo, grande, másculo, macho, guerreiro. Mas desobedeceu. Vou estreitar, passa o cinto aí. Não adianta ser bonitinho, lindinha, né? Andar todo bonitinho, arrumadinho, se não é obediente a Deus. Se é um desobediente, vai estreitar e vai doer. Olha aí. Então, quando Deus fala isso a Saul, né, o próprio Samuel tratando da parte de Deus com Saul,
Ele disse, ele passou o teu reinado para um próximo, melhor do que tu. Nunca se acha o bambambam, o melhor da história. Nunca se acha a melhor zona de todos os tempos. Você não é. Sempre vai ter alguém maior que você. E esse maior que Saul era o menor. Eita, eu vou estreitar. Gente, olha isso. Deus escolheu Saul, que era o menor da tribo de Benjamim. Da menor tribo, da menor família. Saul está fazendo tudo certo com o Espírito de Deus. Olha isso. Perdeu o Espírito de Deus, perdeu tudo, perdeu o reinado. Aí Deus escolheu um menor que ele para provar para ele que Deus escolhe quem ele quer, como ele quer, mesmo sendo o menor dos menores. Ou Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Eu, o Senhor, farei isso a seu tempo prontamente. Olha só, Deus escolheu o menor, a menor tribo, o menor da casa, né, da tribo de Benjamim, era exatamente Saul. Mas agora escolheu o menor do menor, Davi, para reinar no lugar dele. Essa é uma das maiores humilhações que um ser humano já pode passar. É ele achar que ele é o bambambam da história, que ele é o melhorzão em tudo. Aí Deus escolhe um pior. Eita, gente. Quantas mulheres, eu vou estreitar agora e vai doer, gente. Quando passam por esse problema da síndrome do pânico, coloca o casamento em risco. Aí, sabe o que acontece? O marido acaba indo embora com uma prostituta. E a prostituta acaba sendo mãe de filhos e sendo como uma oliveira ao redor da mesa. O marido se torna bem melhor. Quando você estiver passando por essa situação, se você passar por essa situação, entenda que você é dependente de Deus e que Ele pode te livrar disso. Faça dele seu escudo. Faça dele sua morada. Faça dele a sua habitação. Compartilha isso, gente, para alcançar a vida de alguém. Faça do próprio Deus o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Saul foi deixando Deus e Deus escolheu o menor dos menores. Bispa Inês, lindona lá de Manaus. Deus escolheu o menor dos menores. Eu vejo, isso aí é Edilene, não está escrito, ok? É Edilene Guedes agora. Eu vejo como Deus humilhando a Saul para mostrar para ele. Do ombro para cima, você é o maior, mas eu vou escolher alguém, menor dos menores, de trás das malhadas, né? De trás das malhadas. Franzino, pequeno, porém diferente. Davi tinha os mesmos problemas que Saul? Sim, claro que sim. Mas Davi tinha uma coisinha básica. Ele sabia obedecer. Vou falar de novo para doer, gente. Davi sabia obedecer, é o sucessor. O seu sucessor, se você der o espaço, será alguém mais obediente que você. Você entende isso? Então seja obediente a Deus. Mesmo no seu momento de crise, Elias Santos, seja bem-vindo. Mesmo no seu momento de crise, aprenda a ser dependente de Deus. A ser dependente de Deus. Se a síndrome do pânico chegou, saiba como administrar. Porque geralmente quando ela chega, é por conta de uma perda. Né? Saul perdeu várias coisas aqui, perdeu prestígio diante do povo, perdeu exatamente o reinado, perdeu muitas coisas, né? E uma das principais, porque vem a síndrome do pânico, são as perdas. Nós, seres humanos, não estamos adaptados a lidar com as perdas, gente. Nós não sabemos lidar com isso, né? E aí, por conta dessa situação, é que vem as síndromes sobre a nossa vida. Começa com ansiedade, mas todos nós somos ansiosos. Já existe em nós já nascemos com essa ansiedade. É aí que está a situação, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando chega a ansiedade, que é uma coisa boa, né? Quem é ansioso, por exemplo, um ansioso para conseguir um emprego, ele vai conseguir muito rápido. Um ansioso sempre vai conseguir quando lança sobre ele, sobre o próprio Deus, a nossa ansiedade. Aleluia. Olha só, ansiedade é bom, ela ajuda muito, mas ansiedade descompensada faz com que o coração bata mais rápido, faz respirar mais rápido e acaba liberando o cortisol, a adrenalina, né? Então é exatamente essa ansiedade descompensada. Quando você não consegue administrar isso no corpo, é aí que vem os problemas.
É aí que nós precisamos ter esse controle do corpo. Como é que nós vamos ter o controle do corpo? Com a presença de Deus. Quando Saul perde a presença de Deus, Saul vai perder muitas coisas, vai perder o seu reinado até. Olha só, gente. Então, o próximo que virá é exatamente Davi. O próximo que virá é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que é segundo o coração de Deus? Porque obedece. Aleluia. Todo um ser obediente merece passar por todas as coisas boas. Teve desobediências, Davi? N vezes. Passou por crises? N vezes. Por depressão? Oxi, diversas vezes. Está na caverna de Adulão. Depressivo. Ansiedade? Várias, diversas vezes. Como é que ele ia trazer o filho de volta, Absalão? Mas todas as vezes ele consultava a Deus. Consultar a Deus ainda é o melhor negócio para a vida do ser humano. Vou falar de novo, compartilha isso. Consultar a Deus ainda é a melhor pedida para a vida do ser humano. E é isso que fez Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não é porque se exaltou, se humilhou. Não. É porque ele sabia administrar exatamente todas essas síndromes que vinham sobre a vida dele. Mesmo sabendo que era depressivo, ele curava os outros. Porque o ser humano, quando ele tende a passar por essas situações, ele acha que ele não consegue mais ajudar ninguém. Mas na crise dele de depressão, ele ajudava os outros. Na crise dele, mesmo com todas as ansiedades, com as síndromes do pânico, mesmo assim, ele conseguia consultar a Deus e receber as respostas. Querido, que essa palavra venha fincar no teu coração e venha servir de semente. Entenda que o arrebatamento está mais próximo hoje do que ontem. Como é que você vai vencer essa crise de ansiedade, essa síndrome do pânico? Parando por um momento, respirando, encarando a situação. Ela é boa para você, para mostrar para você quem você é. Não é besteira, gente. Não é besteira. Quando alguém dizer que está passando por isso, fala isso para ele. Senta com ele e faça-o encarar o problema. E dizer, vou morrer? Então vem a morte. Duvido. Aquele que está em mim é espírito de vida. Aleluia, aleluia. Quando eu falo isso, eu já passei por isso. N vezes. Taquicardia, coração acelerado. Vou morrer, não posso dormir. Se eu dormir, posso não acordar. Mas eu encarava e dizia, venha a presença de Deus. Eu quero sentir a paz, como disse Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Olha isso. Mas num outro momento ele diz, por que está batida a minha alma? Oh meu Deus, quantas crises a gente passa, mas quantas crises a gente vence. Tá bom? Então curte minha página lá no Facebook, Edilene Guedes Pastora, segue esse perfil, @Edilene Guedes Oficial lá no Instagram, vai lá e me segue, gente. Se inscreve no meu canal do YouTube, Edilene Guedes, eu vou publicar mais vídeos, tá bom? E que Deus possa responder a todos os pedidos que estão aqui, em nome de Jesus. Pastor Josué Soares, seja bem-vindo. Que todos os pedidos que foram feitos aqui, Deus possa responder à vida de cada um de vocês. Aprenda a lidar com a síndrome do pânico, parando, respirando por um momento. E Ele, que é o dono da vida, vai tomar conta do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, e vai fazer você vencer e passar por essa. Você já venceu. Vou profetizar de novo. Levanta a mão e toma posse. Você já venceu essa síndrome do pânico. Você já venceu essa depressão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra há de terminar na sua vida. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso. Toma posse dessa palavra, tá bom? Fica com Deus e sejam todos abençoados. Muito obrigada pela companhia de vocês, gente. Tá bom? Beijo da Índia. Fui! Não tô conseguindo desligar. Concluí.